As Faladeiras. Este programa que a mulher gosta de falar, de contar história de vida, contar história sobre o empreendedorismo e sobre o que a gente mais ama fazer, que é o quê? Conexões. E hoje nós estamos aqui com uma conexão que veio de uma parceiraça minha, do Hugo, também do Conexão Delas, né? E que me trouxe esse presente, né? Tive a honra de ser convidada para participar de um evento. Fiquei muito feliz, inclusive, de participar do seu evento. E eu falei, olha, você vai lá no meu podcast pra gente gravar. E chegou o dia. Verdade. Seja bem-vinda, Andréia. Uma salva de palmas pra Andréia. Seja bem-vinda à Casa Rosa, que não fica no Santa Rosa, diga de passagem, que fica no Ares, ao nosso cantinho aqui das Faladeiras, para contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho do seu amor ao empreendedorismo, porque tem que ter muito amor, né, amiga? Um pouco, né? Tem que ter muito amor, né? E também para falar um pouquinho de toda essa trajetória bonita, incrível, de entrega, de dedicação, 24 horas por dia, muitas vezes, né? Dorme bem pouco, muitas vezes, né? E de todas as frentes que você depois vem aí desenvolvendo e vai ter oportunidade para contar. E para começar, vamos começar logo. Quem é a Andréia? Dizem que é a pergunta mais difícil de responder, é verdade? É um pouquinho, né? Obrigada pelo convite, Vivian. Eu me chamo Andréia, eu tenho 43 anos, eu sou casada, eu sou mãe do Davi, um bebê aí de 2 anos e 6 meses. Uau! Né? Então, aí a maternidade bem recente na minha vida, mesmo, né? Bem recente na minha vida. E eu sou empreendedora desde 2017, né? Que eu comecei a empreender aí formalmente, né? Sim. Eu falo que todo brasileiro é empreendedor, né? Eu acho que é verdade isso. Todo brasileiro é empreendedor mesmo. Não tem como a gente se virar nos 30, né? Isso, exatamente. Empreendedor e criativo, né? Sim. Mas assim, formalmente, né? Com a Provanza, eu estou empreendendo desde 2017. E por formação, eu sou jornalista. Então, é jornalista. Uma vez jornalista, sempre jornalista. Eu quero perguntar um negócio pra produção. Por acaso, o rosto da minha convidada tá aparecendo? Porque o jogadinho de lado do cabelo assim tá aparecendo? Ah, então fechou. Então, porque é tudo ao vivo, a gente faz e acontece. André, mas e aí? Foi lá... Por que jornalismo primeiro? Vamos começar por aí. Por que você escolheu lá cursar e estudar o jornalismo lá atrás? Bem, eu sou de Coxim, Mato Grosso do Sul, né? Uma cidade do interior. E de infância, eu sempre tive esse sonho de ser jornalista. Eu falava para os meus pais, né? Tem criança que quer ser médico, né? Bombeiro. E eu queria ser jornalista, né? Eu via na TV, era o Jornal Hoje, que mais me encantava, né? Naquela época, faz bastante tempo, né? E aí eu tinha esse sonho de ser jornalista. E aí me formei. Né? Quando eu era criança, eu falava que eu ia fazer faculdade de jornalismo na UFMS, porque eu sou de Coxim. Sim. Aí, quando eu cresci, no 3º ano, meus pais mudaram para Cuiabá. Aí, eu fiz cursinho aqui, mas adivinha onde eu passei? Na UFMS. Você falou e, né, palavra exatamente, mesmo. Eu não passei em Cuiabá, né, no vestibular, e daí eu passei na UFMS, então aí eu... Fiquei 2 anos em Cuiabá, que foi 98 e 99, que foi o ano que meus pais mudaram, né? Então, eu fiz 3º ano e cursinho. Aí, eu fui para Campo Grande estudar. Aí, depois que eu estudei, eu voltei para Cuiabá. E aí, comecei a atuar como jornalista. Olha aqui. Só, que bacana. Então, você chegou a atuar um tempo. Quanto tempo você ficou? Bastante. Eu atuei de 2004. 2004 se formou. Até 2017? Não, até 2019, porque eu fiquei 2 anos atuando como jornalista e com a Provanza. E aí já é a primeira dica, que com certeza você vai me perguntar, né? Dicas para quem quer empreender, fazer transição de carreira. Eu sempre falo para manter as 2 opções se você for um CLT, né? Se você for uma pessoa da CLT, a não ser que você tenha uma ideia muito criativa, que você vai ganhar milhões de imediato, né? O que é meio complicado, né? É difícil. Então, assim, se você conseguir conciliar... É a melhor forma aí, pelo menos no meu caso, foi o que deu certo, né? Que bacana. Conciliei. E aí você trabalhou, e como jornalista, porque o jornalista ele faz muita coisa, né? Eu acredito que o jornalista, assim, dentro do que eu já entendi um pouco sobre o jornalismo, das pessoas que eu conheço, que área que você atuava especificamente? Ou não, fazia um pouco de tudo, fez um pouco de tudo nesses anos? Eu já passei pelo jornal impresso, trabalhei muito tempo em assessoria. Então, já passei Câmara de Vereadores, Tribunal de Contas, Assembleia, e a Federação das Indústrias, que foi o meu último trabalho, né? Que foi ali que eu consegui conciliar e onde eu fiquei um maior período. Foram 6 anos.
Aí, digamos que na Fiente eu encerrei minha carreira de jornalista. O coração, assim, quando houve um momento, porque é muito legal, a gente vai falar de uma coisa bem bacana, gente, que tem muita mulher que me procura no Instagram, ou vem aqui na Casa Rosa, sabe, André, e tá nesse processo, sabe? Às vezes tem um CLT, ou às vezes até concursada mesmo, e já estão nesse desejinho no coração. Aí vem um quentinho por alguma coisa, sempre tem alguma coisa que dá uma esquentadinha. E pra mim, aconteceu lá também no momento lá atrás, mais ou menos na mesma época que você. A gente até tem uma cronologia muito parecida. Eu nasci em 81, você nasceu em 81. Exatamente. Eu vi pela data que você se formou, porque foi a mesma data que eu me formei. E uma coisa interessante que eu vim pro mundo esse novo viés da minha vida, acabou acontecendo oficialmente em janeiro de 2019. Mas o incômodo foi lá em 2017. Então, você foi contando, aí eu falei, olha que legal, as nossas datas são bem próximas. Mas teve um quentinho no coração lá no momento da minha vida. E que hora que teve esse quentinho no seu coração que você falou? Entendi. Eu sempre fui, assim, de vender, né? Eu, até na Fiente, minha mãe faz queijo, doce, eu vendia queijo, doce. Teve uma época que eu vendi Mary Kay. Então, assim, eu sempre gostei, assim, dessa parte da comunicação e da venda. Mas eu não me via como uma empreendedora, né? Acho que essa palavra lá atrás nem tinha tanta força como tem hoje, né? E aí, mas em 2015, que eu comecei aí, foi o impeachment, o Brasil em crise, né? Aí aquela coisa, eu comecei a pesquisar. E o momento foi assim, eu trabalhava 8 horas na Fiente. E aí, nesse ano, eles mudaram a carga horária para 6 horas. Então, eu passei a trabalhar 6 horas. Aí, com tempo livre, jornalista, o que faz? Vai pesquisar. Aí eu falei, não vou ficar parado. Aí comecei a pesquisar coisas de empreender, fiz cursos no Sebrae. No Sebrae tem vários cursinhos, né? Então, acho que é uma outra dica. E segunda dica, tá pensando em empreender? Busca o Sebrae. Né? Lá tem muitos cursos, assim, gratuitos até, oficinas, né? Chama oficinas. Aí eu fiz algumas oficinas e aí eu fiquei aí 2 anos buscando, pesquisando, né? Criando o empreendedorismo na minha cabeça, né? Eu sou dessas, eu não sei como que você é, mas assim, eu quero ter alguma coisa, começa na mente. Aí você começa a pesquisar, buscar, e parece igual quando você quer comprar um carro, né? Exato. Aí, onde começa você anda, você só começa a ver aquele carro. Então, o meu foi em 2015. Até que em 2017, de fato, surgiu uma oferta. A dona da Provanza, ela mandou eu acredito que ela mandou para todos os clientes que a Provanza estava à venda. Né? E aí eu recebi no meu WhatsApp, e eu já conhecia, já usava, já gostava. Aí eu falei com meu marido, né? Aí ele falou assim, nada a ver. Aí tá. Aí eu falei, mas eu vou conversar com ela, né? Aí chamei ela pra conversar. Sabe aquela coisa, não tô fazendo nada. Exatamente. Tô com o tempo vago. Aí eu chamei ela pra conversar. E eu falei assim, como é que é? Ela falou, eu já tenho uma pessoa interessada em comprar Provanza, tal. Isso foi julho, eu acho. Junho, julho. Aí eu falei, tudo bem, então. Ela, mas se não der certo, eu te chamo. Aí, quando foi em agosto, ela me chamou. Ela, você ainda tem interesse? Aí eu falei, vamos marcar uma reunião no shopping, né, pra gente conversar. Era só a Provanza do Goiabeiras que tinha. Aí a gente foi lá, eu e meu marido, chegou lá, meu marido conhecia o casal. Conhecia pessoas em volta. Aí eles contaram a história deles. Eles estavam vendendo a Provanza porque o cara fazia medicina, era o sonho. Aí ele queria terminar a medicina, não estava conseguindo conciliar. Aí as histórias se bateram, a energia bateu, sabe? Tudo deu certo. Em outubro a gente estava reinaugurando a Provanza. Foi assim, tudo fluiu pra dar certo. Aí analisamos os números, tal, não, vai dar certo. E aí se concretizou. Mas e como você falou que o seu foram 2 anos, também o meu foi mais ou menos 2 anos de busca por alguma coisa. Né? É um processo. E eu sempre digo, assim, que tudo vem no tempo certo. Exatamente. Porque nós precisamos estar preparados, né? Isso. E a galera vem aqui muito ansiosa, às vezes, vem muito desesperada. Eu falo assim, parece que ela fala, meu Deus, o que é isso? É uma emergência aqui, não é possível, sabe? Isso. Eu falo, gente, eu não tenho pressa. Você tem pressa? Se você tiver pressa, não é aqui que eu vou conseguir te ajudar. Exatamente. É melhor você procurar uma outra. Eu sempre falo, tá com pressa, arruma um emprego.
Porque o emprego você vai trabalhar 30 dias, depois de 30 dias você vai receber. O salário chega. É certo, menos ou mais, mas é certo. O combinado acontece. No empreendedorismo, as coisas não funcionam nesse jeito. Então, tá com pressa, arruma um emprego provisório, mesmo que não seja algo dentro especificamente do que você busca. Às vezes um meio período, né? Vai indo. Aí depois a gente vai construir esse caminho, que é muito isso que acontece. Pra mim, foi assim, o 2017 veio muito cômodo, olha só. Em 2018, eu fui estudar, aí eu comecei a pesquisar. 2018 veio uma luzinha, sabe aquela luz bem no final do túnel, mas bem assim, ó, é por aqui. Aí eu fui e dei um passo. Esse passo levou a outro passo, que levou a um terceiro passo. Então tudo é caminho, é o que você falou. Você foi buscar as oficinas, né? Então, quando você busca as oficinas, você vai experienciando, né? Vai vendo suas habilidades, seus conhecimentos, aquilo que você já traz. Imagina, 2004 a 2019 foram 15 anos, né? Muita coisa acontece em 15 anos. Muita experiência, muitas habilidades, muitas conexões, muitos começos, recomeços, acertos, desacertos. Então, tudo isso traz uma bagagem muito grande para você, que você falou, olha, tem tudo isso aqui para aproveitar. Mas isso que eu tô aprendendo aqui agora, vamos ver para onde que vai. E estamos aqui hoje nesse caminho, justamente por essa história, né? Muito bem, eu acredito que muito bem vivida. Isso, e eu acho também, Vivian, que às vezes você, quando quer surge esse incômodo, talvez descobrir a área que você quer atuar. Bacana. Ou a área que você não quer. Né? Então, eu não gosto disso. Então, desde quando me deu esse estalo, né? Isso. Eu busquei, assim, eu queria algo de qualidade de vida. Aí, eu até pesquisei coisas de alimentação saudável. Mas estava nesse universo do bem-estar e da qualidade de vida. E aí, surgiu a Provanza. Que eu não imaginava que seria uma loja em shopping. Mas, assim, tá dentro do universo. A Provanza é puro bem-estar e qualidade de vida. Então, tá dentro do nicho, né? Você sabia que a sua loja, ela tem um universo próprio dentro daquele shopping? Tem. Porque o dia que eu entrei lá, eu esqueci que eu tava no shopping. É verdade. Porque eu tenho um pouco de resistência a shopping. Olha só. Eu acho o shopping me deixa cansada. Não sei porquê. Eu entrei no shopping, dá 15 minutos eu tô cansada. Entendi. Eu tenho isso com shopping. Então, pra mim, shopping tem lugares específicos. Eu tenho que ir pra ir naquele lugar, fazer o que eu tenho que fazer e sair. Eu não gosto da parte... Eu gosto da parte aberta do shopping, né? Sim. Então, mas assim, aí o shopping, ele tem essa energia. Então, eu vou específico. Eu vou lá no shopping pra ver a Zilda. Entendi. Eu vou lá no shopping pra fazer isso, né? E quando a gente entra na sua loja, é como se fosse um universo... Um mundo à parte. É um mundo à parte, é de verdade. Eu não sei se em todos os... Eu não entro em muitos ambientes no shopping, como eu te falei. Mas o dia que eu entrei na sua loja é um universo à parte. Eu esqueci que eu tava dentro do shopping por alguns minutos. Aí quando eu voltei a andar, eu lembrei que eu tava no shopping. Mas é porque você se perde ali. Porque eu acho que, como você disse, como proporciona muito bem-estar... Isso. Você entra. Isso. A gente tem a pia de spa, né? Então, o cliente pode lavar as mãos. Tem um chazinho para os clientes, né? Então, tem o aroma. Uma curiosidade. Tem essência de café? A gente não tem. Tem algo parecido? A Provanza tem o chás, né? Então, a gente não trabalha com café. Não, porque já a pessoa tem um cheirinho assim, ó. Mas pode ser que tenha. A Provanza não tem. Pode ser que tenha. Mas vai que, né, um dia, né? Se a Provanza saiu, né? Já eu acho muito gostoso. Mas assim, e aí tá, toparam. O casal topou. Isso, aí a gente começou a empreender com a Provanza em 2017, né? No Shopping Goiabeiras. Meu marido também era CLT na época, e aí então hoje nem ele e nem eu sou mais CLT, né? E aí, falando, eu vou voltar aqui a continuidade, mas falando na busca por um negócio, para quem deseja empreender, a gente tá atuando agora numa outra franquia, né? Então, eu não demorei 2 anos, agora eu fui mais rápida, né? Que eu tô mais experiente. Mas aí foram, no mínimo, acho que uns 6 a 7 meses buscando. O desejo de ter um outro negócio, acho que tem já 1 ano e meio. Assim, vamos buscar um outro negócio? Aí, beleza. Aí, primeiro surge o desejo, né? Surge na mente. Aí, agora vamos pesquisar, vamos buscar. E eu falo com um. Aí, tem a CDL, que tem consultores, tem o Sebrae, tem várias entidades que você pode trocar uma ideia. Sim. Tanto que, nesse segundo negócio, eu queria falar sobre... Eu pensei em ir pro segmento de bebês, né? Aí, eu conversei com uma pessoa, ela falou, olha, não tá nascendo mais muita criança no mundo, né? Avalia, né? Aí, eu pensei, avaliei se era meu perfil. Aí falei, não, acho que não tem a ver comigo. Eu vi várias situações. Aí até que eu achei uma, falei, não, isso aqui é legal. Aí a gente investiu. Então tem que ter uma conexão. Exatamente, falou tudo. Isso. E agora voltando lá em 2017. Adquirimos a Provanza em 2017 no Goiabeiras. Em 2019 abrimos no Shopping Pantanal.
E na pandemia, abrimos no Shopping Estação, né, em 2022. Porque a pandemia veio em 2020, né? Sim. Aí 2021 parecia que tava tudo certo, não ia ter mais, né? Aí vamos abrir outra. Aí veio a pandemia, mas vai com a pandemia mesmo. Abrimos outra, não, já tinha feito projeto, falei, vamos embora. Aí abrimos em 2022, e aí em 2023 a gente... não sei se você lembra da Provanza no Goiabeiras antigamente, que era bem no cantinho, era uma outra loja. Eu acho que... Essa loja é nova, né, que você visitou. A gente tá ali desde 2023. Foi que vocês mudaram de ambiente, mas dentro do isso. Então essa é a trajetória com a Provanza, né? Então temos aí 7 para 8 anos, né, de Provanza. Sim. E dentro dessa dinâmica, quando vai para um segundo ponto, quando você fez essa... quando você sai desse primeiro momento que você amplia, uma coisa importante, que eu vou falar agora. O que a galera, acontece muito aqui, eu vejo e eu fico muito preocupada. Sabe quando você tenta entrar num lugar que não te dá pé? Sabe quando você vai num rio ou numa piscina que você fica naquela empolgação e vai para um lugar que não te dá pé? E eu acho que isso é um ponto que eu acredito que vocês tenham feito de uma forma muito cuidadosa. Porque não é porque tá vendendo bem, que tá indo bem, que de repente sustente duas estruturas. Sim. Então eu queria que você trouxesse um pouquinho desse seu olhar, porque tem essa empolgação do coração, tem as pessoas que pedem e tal, mas precisa, além da conta, conta fechar, precisa ter eu falo que essa noção do nosso limite. Sim. Com a gente foi assim, em 2019, aí foi o ano que eu saí da federação, porque aí eu já não conseguia trabalhando e ter 2 lojas. Aí eu falei, não, agora eu preciso sair para fazer um negócio crescer. Então esse foi o primeiro passo, né? Sim. Porque se eu ficasse nos 3, alguma coisa não ia dar certo, né? Ou a saúde, enfim, né? Exato. Ou o trabalho, enfim. Então essa foi uma decisão e você tem que estar preparado, porque quando você está trabalhando, né, como eu e meu marido, por exemplo, de 2017 a 2019, toda a renda da Provanza a gente não utilizava pra gente. A gente vivia com o nosso salário. Sim. Né? Aí quando você passa a viver só do empreendedorismo, como você falou, tem os desafios, né? Tem mês você tem funcionário para pagar, tem mês bom, tem mês que não é bom, mas e aí? Os boletos chegam. Então, assim, e se você tá acostumado, eu vou ser sincera, em alguns momentos, porque daí eu saí e veio a pandemia. Várias vezes eu falei, meu Deus, por que eu saí do meu emprego? Aconteceu isso várias vezes, hoje não mais, mas assim, lá atrás... Por várias vezes eu pensei, falei, que eu fiz, né? Tipo, será que eu fiz a coisa certa? Né? Mas, assim, passou, superamos, e eu acho que é importante ter apoio, né? Ter alguém, assim, não, você fez a coisa certa. Porque, senão, quando vem um desafio, se ele for muito grande, às vezes você desiste e volta. Não, isso aqui não é pra mim, vou voltar lá da onde eu tava. Né? Então, vem um desafio, você tem que ter alguém, ter força para superar. Porque eu acho que no empreendedorismo tem muitos desafios, né? Sim. É um desafio por dia, né? Com certeza. E a gente precisa viver os desafios e celebrar também, né? As pequenas... Eu sempre brinco, né? Que às vezes é uma conquista pequena, às vezes é uma ligação que você recebe, às vezes é uma indicação, às vezes é um feedback carinhoso que você... Nossa, ninguém nunca me falou desse jeito, ou talvez ninguém nunca tenha me trazido essa observação sobre o meu trabalho. E assim como as conquistas maiores, que levam mais tempo, né? Porque eu falo que as conquistas maiores, elas já trazem pequenas conquistas durante todo o processo. Se você aprende, né, a amar o processo, você entende que desde a ideia até, né, a concretização foram muitas mini conquistas até chegar nesse ponto, né? Exatamente. E dentro dessa jornada empreendedora, aí vem a parte de conciliar os papéis, né? Porque aí eu gosto muito de falar disso, porque eu e o Hugo, a gente vive isso e com você dá para explorar casamento. Sim. Sócios. É verdade. E aí, como é pra vocês lá? Como que é o diálogo, é o consenso? Como funciona? Porque tem muita gente curiosa. É uma pergunta sempre recorrente. Inclusive, depois um dia eu quero trazer vocês dois pra eu e o Hugo. A gente faz mas de casar. Não é muito de falar. A gente faz ele falar. O Hugo é muito bom pra trazer. Porque a gente, de vez em quando, tem trazido a dinâmica do casal que empreende junto, né? Porque tem muita gente, até, Andréia, quando a gente fala de empreendedorismo, ou são mulheres, e agora, vamos fazer um combinado?
aumenta o volume e faz de conta que você não sabia que eu ia falar sobre isso agora. E faz de conta que o marido ouviu sem querer, tá? Tô voltando aqui pra cá. Combinado nosso, tá? Não conta pra eles. O que acontece? A mulher empreende. A mulher tem um sonho, a mulher tem uma ideia. Empreender pra ela é o melhor, porque ela tem criança pequena, o horário das escolas não bate. Então, empreender muitas vezes é um estilo de vida. Eu sempre falo que empreender pra mim é muito mais do que sobre estilo de vida. Principalmente pra nós mulheres. Pela liberdade. E aí, o marido não apoia muito, o marido entende muito. Então, dica, não adianta a gente ficar falando só para mulheres, a mulher já sabe disso. Então, eu falo que desse contexto, eu tenho trazido muitos maridos que empreendem ou juntos ou empreendem negócios diferentes e se apoiam mutuamente. Sim. Por que é importante essa caminhada juntos? Ainda que não seja do mesmo produto ou ainda que sejam até CNPJs diferentes, não tem problema. A gente caminhar pra gente poder ter o mesmo diálogo, gente. A gente ter o mesmo entendimento, porque vai ter um dia que o negócio de um tá bem, mas o outro não tá. E aí o que tá aqui bem, ele faz o quê? Ele chama, conversa, acolhe, dá uma ideia, dá uma orientação, dá um ânimo. Sim. E às vezes também muda. Chega uma hora que é o outro. Então, e eu sempre digo que dentro, se a gente conseguir conciliar isso, o casamento com essa jornada empreendedora, independente se o negócio é junto ou não, isso daqui, gente, é ganho de vida. O casamento vai assim, ó. É verdade. Sim, sim. E eu gosto muito de trazer isso pra aqui, pra nós, pras mulheres, mas também para que os maridos entendam isso. Que eu sempre falo, eu tenho uma birra com esses homens, birra mesmo, que fica assim, ai, não apoia a mulher, porque se a mulher crescer, eles não falam, mas eles se comportam como? Aí a mulher me larga. Gente, vou falar uma coisa, se tem um trem que a mulher faz, a primeira coisa com o dinheiro dela é investir na casa e nos filhos. Cara, a mulher é batata. Pode dar. O primeiro dinheiro que ela ganhou, pode perguntar com o que ela gastou. Pode fazer essa pesquisa. Já o homem nem tanto. Trocar uma roda do carro, um som, comprar um sapato novo, um relógio, comprar um eletrônico. Aí se der, é assim, né? Poucos homens que têm esse pensamento diferente. Mas a maioria das mulheres... a Bruna tem esse pensamento diferente, né? Talvez seja por isso que a gente tá... É por isso, mas certo. A maioria, não sei se... Sim, conversa. Sim, eu concordo. Para pra conversar pra você. Não, eu concordo. O Hugo também é diferente, mas é impressionante. É impressionante. Eu falo, gente, como é que pode? A mulher sabe a primeira coisa. Fala, eu vou no mercado. Eu vou comprar o material escolar do meu filho. Tem um negócio lá que bom para as crianças assistir no final de semana. Vamos levar as crianças para fazer um passeio. Primeiro, a mulher, até a gente trabalhar a cabeça da mulher, que ela pode ir numa loja e não voltar com nada para os outros. E eu tenho vários relatos de mulheres que dizem que a primeira vez que fizeram isso, chegaram em casa e choraram. Entendi. Vários relatos, vários. Fala, vai, hoje você vai. Eu falo, tarefa, você vai hoje, não sei, você vai comprar só pra você. Não! Eu falei, vai. Você vai sair, vai comprar uma comida só pra levar uma marmitinha pra casa. Não! Eu falei, vai. Hoje é só pra você. A gente tem uma sensação que tá traindo a família. A sensação é essa, que um monte de gente vai se identificar agora ouvindo isso. Mas quando a gente traz isso pro casamento, é muito bacana quando vocês começam a se alinhar. Eu acredito que seja o caso de vocês, porque senão nem estariam juntos. Exatamente. Então, como que foi toda essa jornada para vocês de empreender enquanto casal? Então, pra a gente foi assim. Para empreender, a gente já conversou, porque eu trabalhava e ele trabalhava. Então, eu não iria conseguir, né... ter a Provanza, e na época a gente tinha ele, né, Bruno, ele tinha um sonho, e a gente tava juntando dinheiro, porque eu e o Bruno, a gente sempre teve essa coisa nosso, né, então assim, a gente tava juntando dinheiro para um objetivo. A gente casou em 2015. 2015, tá, só pra entender. Então a gente tava ali com um objetivo, a época guardando um dinheiro, né, aí eu vim com a Provanza, né, aí ele às vezes brinca, eu tô nesse mundo pra realizar seus sonhos, né, amor? Que aí ele gostava de andar de moto, queria investir em moto, aí umas coisas assim, eu falei, não faz mais parte. Aí hoje ele abandonou a moto, né? Graças a Deus. Mas aí a gente já conversou, porque desde o início não teria dado certo a Provanza se não fosse eu e ele. Então, Bruno é analista de sistema, então minhas amigas brincam que a gente é a tampa e a panela. Porque eu sou da comunicação e ele é da tecnologia. Então, assim, dá muito certo. Então, e na Provanza, eu faço uma parte, ele faz outra. Então, ele fala, amor, se acabar o casamento, acaba a Provanza. Porque ele fala que ele não toca sozinho, entendeu? Estão vinculados, né? Mas é porque... Então, assim, hoje é muito bem dividido. A gente tem um consultor, né? Que nos ajuda, e aí ele fala, assim, ele atende várias empresas. Sim. E aí ele fala, André, você e o Bruno, vocês conseguem separar bem.
né? Então eu faço uma parte, ele faz outra. Às vezes eu entro na parte dele, mas raramente ele entra na minha parte. É mais fácil eu entrar na parte dele. Então, assim, a gente conseguiu dividir, até por uma questão de tempo também, né? A gente foi aprendendo que não dá para nós dois estar em cima de uma mesma função na loja. Então, para otimizar o tempo, para ganhar tempo, a gente separa, né? Exatamente. Então, tem uma reunião com o Marcelo, por exemplo, que é o nosso consultor. Aí a gente conversa, não, então hoje precisa que nós dois vá na reunião. Não, hoje você vai. Então, semana passada eu fiz uma reunião com a Provança, que era uma reunião um pouco mais importante. Aí a gente definiu a pauta, ele, mas eu vou fazer outra coisa, você faz a reunião. Então, a gente define bem as tarefas. Bacana. Né? Então, e aí eu tento, a mulher bota o dedo em tudo, né? Então eu acabo às vezes palpitando mais na parte dele. Com certeza. E uma coisa importante, então, fica aí, ó, comunicação. Isso, a gente conversa muito. Acordos, realizar os sonhos uns dos outros. Ainda que, de verdade, no começo pareça que não vai dar certo, mas eu acho que essa questão dos sonhos são muito importantes, entender o que é importante pra você, o que é importante pra mim. E uma coisa bacana que é a divisão de papéis que eles fazem. Isso é muito bacana. Isso é uma coisa que a gente sempre fez também. E isso vale tanto para casamento, gente, como para sociedade. Isso que eu ia falar, né? Vivian, na vida pessoal também, eu e o Bruno, a gente sempre foi de dividir também as coisas. Agora na criação do Davi, então a gente consegue, a gente sempre conversa, né? Domingo a gente meio que define a semana, aí à noite a gente sempre planeja o dia seguinte, né? Porque a gente só tem um carro, aí então também tem que fazer uma logística, Davi na escola, então tudo a gente já organiza. Não, ele me deixou aqui, aí ele foi fazer uma outra coisa, que um pouco ele passa, me pega, então a gente se organiza, final do dia, busca o Davi, então a gente faz, eu acho que é planejamento e organização. Perfeito, né? Perfeito. Essa acho que é a lógica, se a gente planeja. Uma das coisas interessantes que eu trabalho com as meninas aqui, eu acredito que você utilize muito, porque senão você não estaria onde você está hoje, pessoas que empreendem. Entenda uma coisa, nós que somos empreendedores, somos donos do nosso tempo. Ok, mas nós precisamos ter rotina. Isso. Tá? Importante, a André, pelo que ela narra aí, se não existe uma rotina que é respeitada, ela pode ser flexível, mas ela precisa ser respeitada e alinhada conforme aquilo que acontece durante o dia. Então, nós que empreendemos, a primeira coisa que eu falo para as meninas, vamos desenvolver uma rotina para você. Tem que ter. A vida da maioria de nós empreendedoras vira a confusão que é, porque a gente não respeita a rotina. Isso. E se você não respeitar a sua rotina, ninguém respeitará por você. Isso. Anotem isso, tá? Se você não respeitar a sua rotina, ninguém respeitará por você. Quem começa é você. Exatamente. Parte de você. Uma decisão que eu tomei esse ano, até por conta do Davi, eu não tô mais indo a 2 eventos no mesmo dia. Que eu tentei e não deu certo. Então, hoje eu defini. Aí, esses dias até aconteceu uma situação, a pessoa falou assim, mas você não vai? Eu falei, não vou. Eu já tive um evento durante o dia. Então, a noite é outra, não importa. Então, eu defino, assim, então é isso aqui que eu vou fazer. O que não deu, paciência, eu nem sofro mais, entendeu? Já segue o barco. Tá certo. Né? Então, hoje eu vou pegar Davi 5 horas, então já tá certo, assim, o que surgir após, hoje não dá. A não ser que seja algo muito extraordinário, um imprevisto, mas a gente já meio que define. Ontem, eu tive um evento à noite, aí eu já organizei meu dia pra conseguir, porque eu já tinha um evento à noite, então eu... Já fez toda uma programação, né? Isso. E porque com bebê... E falando em papéis, né, você falou... esposa, vocês ouviram, né, gente? 2 lojas. 3 lojas, perdão. 3 lojas. Bem perdido já. Vamos falar, Goiabeiras, Pantanal Shopping e Estação Shopping. Você passa nas 3? Não, todos os dias. Hoje eu fui no Estação. Você faz assim, uma escala? Hoje eu fui no Estação. Sim. Mas assim, não vou todos os dias nas 3. Não mais. Porque a equipe tá bem organizada. Uma coisa que eu fiz desde 2020 para engravidar. Eu tive que melhorar a gestão. Perfeito. Então, desde 2020... 3 lojas em 3 shoppings, em 3 pontos diferentes. Apesar que uma é mais perto do outro, mas o Pantanal, com a Avenida CPA, do jeito que tá, vocês entenderam a logística, como funciona, né? Não, mas a gente consegue organizar bem a logística. Vamos lá. Casamento, 3 lojas, filho. Eu tô falando na ordem cronológica, que é mais ou menos que as coisas aconteceram, tá? Não em nível de importância. Claro. E aí, não contente, não bastasse, temos mais uma frente, né? Que hoje é um posto que você está à frente de uma presidência.
Eu faço, não, é presidência não. Como se fosse Presidência é o Júnior Macanhã, da CDL, sim. né? Nós temos a CDL, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cuiabá. O presidente é o Júnior, e aí ele me convidou nessa gestão para fazer parte da gestão dele. Uau. Então eu faço parte da diretoria, né? São 9 diretores. E aí eu tô fazendo parte. É chique, gente. Olha só, vocês estão pensando o quê? E aí a gente tá aí, né? A gente tem um núcleo lá, que é o CDL Mulher. Sim. Então a gente tá se organizando, começou esse ano, né? O núcleo, ele, vamos dizer assim, que está nascendo ainda. Tem muita coisa para fazer. Né? Então, o CDL Mulher faz parte dessa atual gestão para a gente aí criar treinamentos, palestras, desenvolver, ajudar as mulheres empresárias, empreendedoras de Cuiabá. Esse é o objetivo. E aí eu tenho mais essa rotina aí, que são as reuniões, né? Que tem algumas reuniões, todo mundo é voluntário, né? Na CDL, mas a partir do momento que você começa a assumir um compromisso, por isso que pense bem antes de assumir os compromissos, né? Esses dias me fizeram um convite para participar de um outro grupo. Falei, eu não dou conta ainda. Preciso de um tempinho. Sim. Porque eu sou assim, se eu assumo, eu faço parte, eu vou para cima. Importante esse assunto, Carla Renata Ribeiro, porque eu quero aproveitar. Se você estiver com o meu celular, obrigada. O que acontece? A André tocou num ponto que eu falo direto. Gente, estejam presentes, tá? Não seja só a pessoa para encher grupo de WhatsApp. Isso. Não seja só a pessoa, como eu falei semana passada, não seja um cavalo paraguaio, tá? Se você gostou de uma coisa, foi num grupo, foi num encontro, foi numa associação, foi num sei lá o que você foi, numa igreja, numa escola, gostou, vai para casa com a sua emoção, vai emocionada para casa. Analisa sua agenda, tá? Quais são os papéis que você já tem? Você está cumprindo com os papéis que você já tem? Você acha que dá para pegar mais coisas para você fazer? Ou você vai só criar expectativa lá e ficar no vácuo, ficar faltando? Importante. E, inclusive, trabalho voluntário social. Às vezes você se envolve em causas sociais aí, coleguinha. E aí você não vai mais. E as pessoas contam com você, sabia? Isso. Que feio isso, ó. Educação, isso, tá? Vamos lá, vou ensinar você. Aí você vai pegar a sua agenda e vai olhar lá. Minha agenda. Não, mas não dá. Se eu pegar, ou eu tiro alguma coisa para colocar outra, ou eu falo, ó, neste momento eu não consigo. Gostei muito, achei super interessante, mas eu não consigo me comprometer. Tudo bem. Num outro momento a gente manda as informações. Quando você puder, você vê. É melhor. Porque aí você não gera expectativa nas pessoas. E nem em você. Porque, gente, é muito ruim você queimar o crédito com você mesmo, tá? Então, a galerinha emocionada, eu brinquei esses dias. Eu pensei durante 30 dias para dar resposta pro grupo. Olha só. Que me convidaram. Olha aí. É porque era um grupo importante. Sim, então mas aí eu você tinha tem que dar uma... Eu falei, não, calma, eu vou pensar. Aí eu pensei 30 dias, aí eu falei, não, nesse momento eu não consigo. Não, descartei. Igual a gente aqui também, né? A gente demorou um pouquinho pra conseguir conciliar porque a data. foi final do ano, Natal, então venda. E é muito melhor assim. Isso. Olha, neste momento, nesse mês, não tá... Eu tive essa situação com você e com a Fernanda, que veio semana retrasada, da Traz Meu Bolo, foi a mesma coisa. O mês que eu convidei, ela não podia, porque era final de ano, era muito bolo, muita encomenda. E ela ia sair em férias em janeiro. Isso. Ela falou, Vivian, eu posso deixar marcado para fevereiro? Eu falei, claro. Olha que legal. Era dezembro que nós conversamos. A gente também. Sim, foi quando eu tava conversando, montando a agenda. Eu já tinha montado janeiro, precisava montar fevereiro. Exatamente. E aí eu falei, claro, perfeito. Deixamos agendado. E ela veio, fez o podcast bonitinho. Esse mês a gente tá tendo bastante gente com casos de chikungunya, né? Inclusive eu também estive, né? E na semana que eu tive, ainda bem que eu, de certa forma, eu fiquei ruim na segunda. E na quarta eu consegui vir gravar. Mas eu tive problemas. Na semana retrasada, o Cláudio, que ia vir, professor também, não veio. E hoje a Carol, né? A Carol, que também é uma conectada, uma parceira minha, ia vir também e arruinou na segunda-feira. Falei, mas tá tudo bem, depois que você melhorar, você volta. Então, gente, é compromisso, é comprometimento. E uma coisa que eu aprendi em trabalho social, voluntário, não é porque o voluntariado que você vai quando quer, tá? Isso é uma coisa super importante pro voluntariado. Isso é regra do voluntariado. Se você se voluntaria a fazer algo, não é pra você ir quando você quiser. É pra você ir quando você falar que você vai. Se você falou, eu vou, esteja lá. Isso. Ou então seja sincero, eu consigo aparecer assim. Vamos fazer o seguinte, me deixa fora.
E quando eu puder vir, eu aviso e eu contribuo. Isso. É melhor, tá? Isso. Porque a pessoa não tá contando com você. Porque já precisa você tá com a chave para abrir o negócio? Exatamente. Ou você ficou responsável no mercado, alguém vai ter que se deslocar para fazer isso que você ia fazer. Isso. Né? É chato isso, né? Eu gosto sempre de ver dentro das minhas possibilidades. Eu não posso... vamos deixar para um outro momento. E tá certa, tá correta. A gente não consegue fazer tudo. Com certeza, tá correta. E assim, André, você tá trazendo tudo isso, né? São todos os papéis, tudo. E aí, aquele momento pra você? O que é que a Andréa faz nos momentos de lazer? Porque às vezes a gente traz as mulheres falam de trabalho, não sei o que, aí a pessoa fala assim, a pessoa não descansa. Aí eu descanso bastante. O que essa pessoa faz, então, pra relaxar? Como que é esse momento seu com você mesmo, seu com a tua família? Como que você programa isso? Isso, o lazer entra nessa logística aí, porque senão você é atropelada. Verdade. Né? Então, domingo, eu li um livro, acho que é 100 coisas que milionários fazem, não sei, é um livro aí, conhecido, né? Aí no livro fala assim, quem enriquecer não trabalha domingo. Eu já tirei o domingo da minha vida, eu não trabalho. Aí eu lembro, né, quando eu tô lá, não, domingo eu não trabalho. Tá certo. A não ser em algumas exceções, porque né? às vezes acontece, né? Mas assim, eu já tirei o domingo pra família, já tem um tempinho isso. Eu acho, Vivian, que depois que você se torna mãe, que você tem um filho... Se você não mudou, né? Se você tem uma vida atribulada, o filho te obriga a mudar. Eu mudei na gestação. Querendo engravidar, eu já mudei minha rotina. Sim. Né? Então, aí eu fui ajeitando. Né? Tem gente que fala, você não vai na loja todo dia? Não, não vou. E aí? Não, eu me organizo. Eu não vou, o Bruno vai, alguém vai, o Marcelo vai, eu alinho com as meninas, converso pelo WhatsApp. Então, assim, você vai... Tudo é uma questão de você ir se organizando. Sim. Né? E aí, assim, domingo eu já tirei pra família... Sábado à noite eu comer pipoca com o Davi, né? Então, assim, eu vou fazendo aí esse planejamento. Vou à igreja, né? Eu gosto de ler bastante. Então, à noite, durante a semana, Davi brinca bastante com o Bruno, que ele já tá na fase de ir pra rua brincar, né? Andar de bicicleta. Aí eu tiro o meu momento ali. Eu vou ler, vou fazer alguma coisa. Eu não sou muito de sair, assim, né? Mas aí eu já tiro esses momentos pra mim, aproveito. Tá certo, tá Mas certo. com uma criança pequena, né? Como o Davi ainda agora, tá aprendendo a falar, né? Os amiguinhos. Você... Eu penso que quando a criança vai crescendo, ela vai fazendo os amiguinhos. Como o Davi ainda não tem os amiguinhos, ele é nosso, né? Então, Sim, assim, eu fico bastante com uma ele, outra né? fase. É uma fase aí que depois ele vai, né? Depois você fica igual eu e o solteiros. Solteiro de filho. Nós somos um casal de solteiro. A gente anda, a gente é casal de jovens. Eu Porque falo os assim. filhos já cresceram. Estão bem grandinhos e eles têm a vida deles. É só Pix e Uber. Ah, entendi. Então, já é outra fase. Aí eu tenho, assim, essa rotina muito, né? Já aconteceu de eu estar numa reunião, o Davi, tá chorando, então eu vou, né? Tá Atender. certo. Então, E tem que ser assim, né? Prioridade, É né? prioridade, Davi, Gente, é não prioridade. mudem as ordens, tá? Por favor, prioridade. É. Primeiro vem. Eu sempre falo, mulher, primeiro você precisa se cuidar. Porque se você não estiver bem, você não Isso. cuida de ninguém. Aí você tem a sua família. Isso. Né? E a sua família, gente, entenda a família, a pessoa que cuida de você, a pessoa que tá com você. Às vezes a sua família é sua mãe, seu pai diretamente, porque de repente você mora com eles, ou eles dependem de você e você deles. Ou é um companheiro, uma companheira, ou é um sobrinho que você tem uma... Porque tem gente que tem uma dedicação, não tem filhos, mas tem um sobrinho, tem um Isso. afilhado. Aí tem um pet em casa que precisa de você. Eu tenho precisa da pet, sua tem atenção. meus pais também, que ajudam, visito todo domingo, então aí... Tem todo esse movimento, que essas pessoas são as pessoas... na hora que você tá doente, quem vai cuidar de você? Eu sempre falo assim, né? Quem que é a pessoa que vai estar lá? São essas pessoas. E aí que vem o seu trabalho. Eu sou apaixonada no que faço, você também é apaixonado pelo que faz. Você lembra? Não vou te perguntar isso, porque isso daí é pergunta boba, é pergunta clichê. Mas assim, mesmo sendo apaixonado pelo que faz, a gente também tem que limitar esses horários. A gente tem que ter, porque senão a gente empolga muito nesse processo e não descansa. Aí não lê, é a hora que não lê o livro, é a hora que nem lembra mais o que gosta de fazer. Tem pessoas que a gente, mulheres, que a gente pergunta assim, o que você gosta de fazer? Aí ela fala sempre coisas relacionadas aos outros. Eu falo, não, o que você gosta de fazer sozinha? Entendi. Aí eu não sei te Eu gosto de responder essa fazer pergunta. nada. Sabe quando Não gosto de fazer nada. Olha senta que no sofá assim, aí às vezes eu Gosto quero de comer um chocolate escondido. Esses dias eu queria comer um yakisoba escondido. Porque Bruno e Davi não comem yakisoba. Olha Aí eu comprei um yakisoba. Falei, amor, vai passear com o Davi, que eu vou aqui deliciar meu Vou yakisoba. comer o yakisoba sozinha, é só uma coisa, né? Parece boba, né? Mas, gente, que yakisoba delicioso Não, de mas comer sozinha. Foi, gente, esses dias eu ouvi uma entrevista. Ouvi lá, né? Minha colega Tata Werneck, que é o máximo, ela entrevistou a Angélica Xuxa, o máximo, esse programa hilário. E a Angélica falou que o que ela mais gosta de fazer é chegar em casa. Olha só o que a Angélica falou.
e estar com a família dela. E ver que os filhos dela tá tudo dentro de casa. Ela, Luciano, coisas de casa. Ela falou que é o momento mais importante. É a coisa que ela mais... Tipo, é o momento que ela mais se sente feliz, na maior da simplicidade, né? Como diz a Tatá, quantas pessoas cabem no sofá da Angélica? Rachei de rir. A Xuxa falou, acho que umas 20, né? Mas, gente, diz ela, né, que é a parte que ela mais gosta, o momento que ela mais curte é esse momento, né? E é muito isso, né? Estar em casa, estar com os seus, ou comer uma comida que você gosta, ler um livro, né? Deixar a louça para amanhã. Vou deixar, hoje eu vou me mimar, né? Ou, sei lá, ficar de pijama. Eu fiz isso sábado, comi um yakisoba delicioso, sozinha. Olha uma isso. Delícia, maravilha, né? Aí. Comer uma coisa que você gosta. Então, isso, às vezes você quer comer um chocolate, porque com criança, você sabe que é meio ali, né, atropelado. Vai indo, e Davi crescendo, às vezes ele ainda, por exemplo, não dá chocolate, então às vezes eu tenho que comer algumas coisas escondidinha, né, porque senão você, então você separa, assim. Como é que você vai falar pra criança no começo se você come, né? Exatamente. Aprende, né? Então, a gente é o exemplo, né? Exato. Então, a gente tem que fazer essas coisas. Então, acho alguma coisa em casa mesmo para você fazer. A palavra fala, exemplo arrasta, né? Exatamente. Não adianta você falar pro seu filho, não grita, você não pode gritar com os outros. Aí a criança tá, você tá gritando pra me falar, não gritar. É bem complicado, né? Ai, que legal, André, mas é muito bom a gente saber. Eu gosto sempre de trazer aqui nas faladeiras as histórias sobre o empreendedorismo, as jornadas, até porque quem nos acompanha, temos muitas mulheres que nos acompanham que elas ainda não empreendem. Ou que elas estão nesse processo de querer fazer uma transição. Ou elas estão empreendendo, mas estão um pouco desmotivadas. Ou estão muito emocionadas, achando que tudo é desenhando como se fosse fantasia. E não é sobre isso. Empreender no Brasil é muito complicado, né? A gente sabe que é um desafio. A partir do momento que você ainda abre um CNPJ, né? Porque às vezes muitas empreendem assim na informalidade, né? Mas a partir do momento que você tem um CNPJ... Aí, um segundo momento que você tem uma loja física é outra realidade. Quando você tem funcionário, é uma realidade mais dura ainda, porque você já tem um compromisso com o funcionário e com a família do funcionário, né? Então, assim, já tem um monte de coisa envolvido ali no processo, né? Exatamente. Então, mas a gente vence. E aí, paralelo ao empreendedorismo, a André traz ali, a gente trazendo assim, essa personalidade, essa força, essa doçura também de cuidar da vida dela, paralelo, gente. É tudo assim, não tem como você falar assim. A gente separa, mas no fundo tá tudo aqui, né? E a gente precisa continuar, né, tendo esse momento nosso de cuidar da gente, cuidar da nossa família, cuidar da nossa conexão com Deus, ter o nosso momento de oração, nosso momento de recuperar nossa força, fazer atividade física, né? Ter um dia para fazer uma sobrancelha, para fazer uma unha, né? Para você ter um momento de cuidar de você, falar, nossa, eu tô deixando esse momento para mim. Eu sempre falo, né? É um momento para você. Não é sobre, gente, às vezes não é nem, a gente nem valoriza tanto o depois. É o momento. Isso. Eu sempre falo assim, que às vezes eu falo para as meninas que vai fazer uma vez a cabelo, é bom que você fique. Falei, não, o momento aqui é a parte mais gostosa. Não é nem o depois. É o momento ali, é onde você tá se dedicando a você. E olhar para você e ver claramente que todos esses papéis que você desempenha hoje fazem de você essa mulher que inspira, dessa mulher que se esforça, dessa mulher que está sempre aberta a receber convites, ainda que não nesse momento, numa outra situação, né, de alguma forma você poder agregar, e a gente fica muito feliz, né, de saber que existem pessoas aqui. E aí, gente, valorizem as coisas aqui. Eu sei que às vezes na internet comprem do comércio local. Eu sei que tem isso, mas vocês não sabem o que vem atrás disso. A CDL está com uma campanha, né, nas redes sociais, incentivando as pessoas a comprarem do comércio local, porque quando você compra do comércio local, o imposto, né, gera imposto, gera emprego, né, então tem toda uma situação. Eu sei que tem muita coisa na internet, mas assim, também priorizem, né, o comércio local, priorize as amigas. Eu sempre faço questão, assim, de comprar ali no shopping, prestigiar uma loja, prestigiar uma amiga, no condomínio, daquelas pessoas que fazem coisas. Então, assim, eu acho que é importante a gente estar sempre prestigiando, né, os colegas. Eu tenho muitos amigos que compram da Provence. Nossa, às vezes a pessoa fala, os amigos
amigos não valorizam. Eu falo, os meus amigos valorizam. Os meus são diferentes. Se o seu não valoriza, o problema é seu, né? Minhas amigas compram, valorizam. Então, assim, lugares que eu já trabalhei, você entendeu? Então, assim, como você falou, a gente tem que ir criando uma rede, né? Então, assim, eu tenho empresas que por onde eu passei mesmo, são meus clientes até hoje. Então, assim, você vai deixando marcas aí, criando pontos, não muros, né? Que bacana, que lindo, hein, gente? Então, eu vou deixar aqui pra vocês o convite. Qual que é o Instagram? O da Provanza é Provanza Cuiabá. Provanza Cuiabá. Então, não tem um Instagram que representa as três lojas. Legal, vocês entenderam, tá, gente? Com Z, Cuiabá, tudo junto. Exatamente. E aí, o teu também, porque você também representa outras frentes, né? Então, você deixa o teu Instagram também. Na verdade, o que aconteceu? O meu Instagram tava até aberto. Sim. Mas aí, houve uma tentativa de golpe recente. Aí, eu fiquei um pouco assim, fui lá e bloqueei, tá certo, sabe? Tá certo. Então, você tá trabalhando mais, tudo que você tem pra postar, o teu usado o Instagram da Provanza mesmo. Da Provanza e o meu, assim, aí as pessoas me seguem, eu vou aceitando, tal, né? Mas aos poucos, né? Aos poucos. Entendi, tá certo. Tá mas eu não sou, assim, uma pessoa também de postar tudo, sabe? Então, segue lá na Provanza que você vai saber os movimentos que eu acho que tá tudo certo. E uma coisa tá ligada à outra, né? Tá. Você até falou assim, né? Se o casamento não der certo, como é que é? Meu marido brinca. Falou, como é que é? O casamento tá ligado à Provanza e a Provanza tá ligada à Andréia. Então, tá tudo misturado. Né? Não tem como falar de Andréia sem falar da Provanza, sem falar do Bruno, sem falar do casamento. Tá tudo no combo só, né? Isso aí, é bem isso. A Zilda que fala, né? Davi pequenininho já ficava andando ali na Provanza. Quando a gente tava em obra no Goiabeiras, Davi era pequenininho. Aí eu levava ele, né? Então tem as fotos, os vídeos. Então, assim, tá tudo ali, né? Que bacana. Legal. E aí, gente, deixamos aí pra você. E faça o convite, mulher. Você pode fazer um convite para as mulheres conectadas, para as mulheres empreendedoras, pro evento que vai acontecer em março. Sim. Eu queria, né, aproveitar e convidar as empreendedoras, empresárias, né, que têm CNPJ a conhecer a CDL, a se associar, né, porque a CDL tem vários benefícios que podem ajudar as empreendedoras. Sim. Tem certificado digital, tem vários outros serviços lá que pode agregar. E no dia 13 de março, a gente vai fazer um evento para empresárias. Aí quem tiver o interesse, pode me procurar, mandar uma mensaginha no direct ou entrar em contato com a CDL, que a gente vai estar fazendo esse Depois evento. você manda pra gente, divulga, se tiver algum convitinho, alguma coisa que a gente divulga também dentro do grupo do Conexão, né? Vai que algumas amigas consigam. Eu vou prestigiar, já até coloquei aqui, vou anotar pra gente passear lá, conhecer também, divulgar esse trabalho incrível, porque eu acho que tudo que faz, eu sou dessa pessoa, que tudo que é feito pra divulgar, pra ajudar mais mulheres, eles precisam ser valorizados. Pode ser um trabalho pequenininho, pode ser lá no bairro, pode ser uma coisa grande, pode ser até uma coisa em outra cidade. Mas tudo que faz né, essa junção para poder valorizar, eu acho que tem que ser falado, tem que ser comunicado, tem que uma falar do serviço da outra. Vamos quebrar esse negócio de mas vai. Não tem, gente. Sol nasce pra todo mundo. Acho que você falou minha frase. O sol nasce pra todo mundo. Cada um veio com uma missão diferente. Deus não fez uma pessoa igual a outra. Então, se todos temos missões diferentes, nós temos propósitos e lugares diferentes para estar e coisas diferentes para conquistar e tarefas importantes para serem cumpridas, tá? O sol nasce pra todo mundo. Eu tenho certeza. Tem alguma frase? Bom, já falei pra você, já ia te pedir uma frase, né? O sol nasce pra todo mundo. Que frase que você quer que eu coloque de tema pro seu podcast? Vai você que vai escolher. Agora eu vou começar a fazer assim, cara. Vou deixar a pessoa escolher. Pode ser essa, falamos essa. O sol nasce pra todos. O sol nasce pra todos. Tem alguma outra coisa que você sempre fala? Tem algum outro bordão? Tem alguma coisa que te impactou muito em algum momento da sua vida? Eu acho que é até a frase do meu WhatsApp. Não precisa falar certinho, não. A gente assim, se você quer mudar o mundo, mude você primeiro, né? Isso. É a frase do meu WhatsApp há anos. Se você quer mudar o mundo, mude você. Isso mesmo. E a sua felicidade não depende do outro. Nossa, mulher inspiradora, hein? Sabe uma coisa que eu ouvi ontem? Eu vou finalizar minha fala com ela. Já deu uma hora? Deu uma hora. Você tá vendo como é que é? Meu Deus, rápido. A gente tem uma mágica. Quando você passa daquele portal, a Carla não te contou? Quando a gente passa da porta, a hora para de passar. Nossa, eu percebi. É daqui nas aulas. As aulas são ótimas. As aulas falam, gente, a aula, eu sei que são 2 horas de aula, tá, mas vocês vão ver, passa muito rápido e tal. Passa Cara, mesmo. é muito legal. Elas não mexem no celular na aula. E elas falam, quando eu falo, gente, ó, já vou encerrando, porque já tá dando horário, tem umas que precisam ir embora. Aí elas falam assim,
Mas já deu? Aí que elas aqui. vão olhar o relógio e vão falar, gente, aqui dentro da Casa Rosa a gente faz uma mágica e a hora passa muito rápido. Mas aqui que é porque é agradável, né? Então a gente vai Muito, conversando. nossa, fiquei muito feliz de estar aqui com você. Deixa eu ouvir uma frase, e vou até finalizar minha fala aqui com isso. Que nós não estamos no controle de tudo, mas nós temos responsabilidade. Não tem a ver não era nem sobre empreendedorismo, era num outro ambiente que eu estava. E isso me fez trazer uma reflexão muito grande. Então, o que acontece no externo não está na nossa responsabilidade. O que acontece no externo. Mas nós temos responsabilidade em como nós vamos agir com o que nos acontece. Isso não pode mudar. Sim. Então a gente precisa entender que quando vem uma chuva, que nem veio um pouquinho uma chuva ali, eu não tenho controle da chuva, mas eu tenho responsabilidade se eu deixei uma janela aberta. Eu tenho responsabilidade se eu deixei uma roupa num varal. Concordo. Eu não tenho controle da chuva, mas eu tenho responsabilidades que eu tenho que agir de acordo com aquilo que aconteceu, que não está no meu controle. E aí, quando você trouxe que a sua felicidade não depende do outro, me veio muito isso. Eu não tenho controle sobre o que acontece do outro. Ou um fenômeno da natureza, ou um fenômeno de mosquito que pica os outros e fica doente. Você não tem controle sobre exatamente, mas você tem uma responsabilidade, por exemplo, de você não deixar uma água parada no fundo da sua casa. Sim. Você tem uma responsabilidade de quê? De você estar, e vou até puxar minha orelha, com a atividade física em dia, com a sua alimentação bacana, com a sua imunidade alta. Porque isso é uma responsabilidade, isso cabia a minha responsabilidade. Sim, concordo. Porque se eu estou bem alimentada, se eu estou bem munida, e se eu estou com a minha atividade física em dia, isso não me impacta tanto. Às vezes eu sentiria até menos. É verdade. Então, existe isso. A gente não tem controle de tudo mesmo. Eu não tenho controle como a Andréa vai reagir quando chegar aqui no podcast, mas eu tenho responsabilidade. Eu não tenho controle, muitas vezes, é difícil falar sobre isso, mas dentro do mundo do empreendedorismo, de quantas clientes eu vou captar, vai vir, mas eu tenho responsabilidade de fazer esse movimento acontecer. Né? Tem um movimento difícil, né? Estamos vivendo um momento difícil na economia, ok. Não tem controle, exatamente, diretamente. Mas qual que é a minha responsabilidade sobre isso? O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer para agregar? O que eu posso diminuir? Gente, às vezes o movimento vem para você mexer. Porque nós somos acomodados. Então, anota isso para você. Nós não temos controle de tudo, mas nós somos responsáveis. Então, assuma a responsabilidade do que te compete. O restante, daí já não é com você, porque você não tem controle de tudo. Sim. Tá? Mas só lembra que aqui acontece de forma organizada as coisas na Terra. Não fica pensando que... Fica com essas conversas aí que tem, né, alguém lá inteligente, que é muito mais inteligente que Sim. nós, né? Então, que qualquer um na Terra, o cara mais inteligente da Terra não consegue entender isso. Então, creiam que nós não estamos soltos aqui e nada é por acaso, assim como não é por acaso te receber aqui hoje. Eu quero te agradecer a sua disponibilidade por ter vindo aqui, Eu que agradeço. por estar aqui com esse momento de coração. Eu sei que daqui a pouco vai buscar Davi, vai para casa, vai fazer aquele momento mãe, filha e esposo em casa, mas te agradecer por estar aqui hoje e por você ser essa pessoa bacana que você é, essa pessoa cheia de vontade, sabe, de fazer as coisas acontecerem, de ser preocupada. Aquele dia você estava super preocupada, se estava todo mundo bem, estava todo mundo eu sou um pouco preocupada. Se você conseguia, estava todo mundo, né? Se o pessoal conseguiu entrar na loja, se conseguiu conhecer, achei muito bacana isso. E te agradecer por estar aqui hoje e espero que essa história inspire, transborde, sigam essa mulher, visitem a Free Shop, gente, não tem desculpa não tem desculpa pra não ir, né? Não tem desculpa. E volte sempre que puder, a casa está de portas abertas pra você. Eu que agradeço o convite, muito obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui com você. Você viu como é que passou rápido? Muito rápido. Gente, aqui passa rápido. Muito obrigada. Gratidão, Farias. Gratidão, Carla, por nos acompanhar. Gratidão, Bárbara. Obrigado hoje por meu dia. Foi muito bacana. Hoje a gente fez fotos, fizemos vídeos e estou cá no podcast, né? Finalizando meu dia muito feliz. Gratidão a todo mundo. Gratidão, família Conexão. E até qualquer momento. Uhul!